Bom, começamos gravando já. Bem-vindos a mais o quarto dia do Desvendando a Certificação do Administrador Salesforce. Bom, hoje vamos falar sobre Data and Analytics Management. De novo, nosso quadrinho super importante, só para lembrar sempre, né? Quantidade de perguntas que cai nesse quesito são 8 perguntas, corresponde a 14%. É o quarto item, né, em termos de quantidade de perguntas. Data Analytics Management. Bom, cobrado. Né? Descrever as considerações ao importar, atualizar, transferir, excluir, exportar e fazer backup de dados. Descrever os recursos e as implicações das ferramentas de validação de dados. Descrever as opções disponíveis ao criar ou personalizar um relatório ou um tipo de relatório. Descrever o impacto do modelo de compartilhamento de relatórios. Descrever as opções disponíveis ao criar e modificar painéis, componentes, fontes, tipos. Então, essa é uma das coisas, as coisas que são cobradas dentro da certificação, né? Parte de dados. Então, o que é cobrado, no final das contas, né? Você saber os tipos dos dados, né, que existem, como as regras de validação elas trabalham, como que o Import Wizard trabalha, como que o Data Loader trabalha, como que a Recycle Bin, a manutenção dela, né, a lixeirinha lá, quantos dias normalmente os arquivos ficam lá dentro da lixeira, qual que é a diferença entre a tua lixeira e a lixeira da empresa, da org, a funcionalidade de merge dados que existe dentro do Salesforce, como que é feito esse merge dos dados, a transferência em massa, a deleção em massa, a duplicação, a verificação da duplicação, a prevenção, como que é essa parte dentro do Salesforce, para que serve o externo ID, como que ele é formado, como que funciona a exportação de dados, criação de relatórios, customização de relatórios, a edição de relatórios, os componentes de um dashboard, seus limites, né? Como que funciona o compartilhamento de dados e como que funciona o compartilhamento dos dados e filtragem dos relatórios e dashboards. Então, essa é a parte de dados. Eu costumo falar que a parte de dados, ela tem que ser entendível, né? Tudo é lógica dentro do Salesforce, sim ou não. Mas a parte de dados ela é um pouquinho mais chata. Por quê? São pequenos detalhes que geram essa parte. Principalmente é você saber as regras de validação, as diferenças e as capacidades das duas principais ferramentas, né? Agora tem até o Data Loader, tem o Data Loader dentro da aplicação, né? Tem o Data Loader I/O, que é o da interface gráfica, que é mais poderosa do que o Data Loader normal. Saber essas capacidades, saber a diferenciação entre como que o Duplicate Matching Rules trabalha dentro do Salesforce. E daí sim, como você compartilha um relatório, como se controla a visibilidade de um relatório dentro do Salesforce. São as principais partes, né, que é cobrada dentro da certificação. Então, antes de ir para aí, deixa eu voltar de novo, né? Puxar minha org aqui. Então, me perguntaram sobre as Duplication Match Rules, né? Duplicate Management, essa parte... Então, vamos lá, abrir. A prevenção de entrada de dados no Salesforce, a duplicação, não é a sua qualidade,
Aqui é a parte de duplicação. Pera aí, na parte do Einstein, a Active Capture pode cair na prova de certificação? Não cai, Paula. O Einstein é para avançado. É o Advanced Admin. Aí que cai lá. Aqui na parte básica não cai. Então, a duplicidade aqui controla a entrada dos dados dentro do Salesforce. E ele consiste em duas partes. A primeira do Duplicate Rules e a segunda do Matching Rules. Só um pouquinho que já vai carregar aqui. Matching Rules, beleza. Então, a Duplicate Rules, ela é a primeira parte onde que você vai criar... Quer dizer, desculpa, a segunda parte onde que você vai criar. A primeira parte é do Matching Rules. A Matching Rules, eu vou definir os objetos que existem. Você pode ver que são poucos objetos. Eu estou dentro de uma org que tem o agent. Então, é uma org de trail. Então, por isso que tem poucas coisas. Eu vou definir o nome dela e eu vou selecionar os campos que estão dentro da conta. Eu vou lá, normal. Qual que é a diferença entre o exact e o fuzzy? Exact tem que ser exatamente com as letras maiúsculas ou minúsculas. Tem que ser exato o nome. Então, ele vai verificar a parte exata do nome. O fuzzy digamos assim, ó, tem uma conta chamada Maurício Alexandre. Daí a outra chamada Maurício A. Silva. Espaço Silva. Então, ele vai verificar as possíveis semelhanças que existem dentro do campo. E match blank fields quer dizer que, se esse campo não é um campo obrigatório ser preenchido, mesmo assim, eu vou procurar dentro dos dados. Então, tipo assim, ele vai trazer, né? Aqui eu nunca usei essa parte, match blank fields, quando eu fui fazer uma criação do matching rule. Mas pode existir, assim, poucos critérios, poucas necessidades onde você vai ter que colocar isso daqui. Né? Às vezes, num campo de endereço, num campo de cidade, que não é um picklist, é um campo texto, pode ter alguma necessidade, onde você vai ter que selecionar isso para trazer, ó. If you select these options for any field and that field is blank in both of records being compared, the fields are considered matched. Então, campos em branco, ele vai assumir que são iguais. Então, tem que pensar bastante no critério, né, disso daqui. Então, por isso que é pouco usado. Então, vamos lá. E aqui você vai escolhendo e pronto. Você criou a Matching Rule. Salvou, beleza. Daí que você vai trabalhar com a Duplicate Rule, porque a Duplicate Rule é a que vai rodar. Podem existir várias Duplicate Rules para o mesmo objeto? Sim, pode. Pode existir, depende da situação. Vamos lá dizer... o que controla... uma das coisas que diferencia a Duplicate Rule? Aqui. Eu posso dizer que para o país tal, essa Matching Rule, ele vai verificar quando o país for igual Brasil, o Standard Account Matching Rules, né, que a gente criou lá, que foi criado lá, que vai ser a que vai funcionar pro Brasil. Então, eu posso ter seus Duplicate Rules, a Duplicate Rules que vai rodar. Se eu não tiver nenhuma Duplicate Rules, eu tiver uma montoeira de Matching Rules, não vai fazer nada no coisa. Então, você cria Matching Rules com os critérios, daí você vai para Duplicate Rule, que é aqui que vai... É a mesma coisa. Se você tiver uma trigger, agora não tem nada a ver com a prova, mas é só um exemplo. Se você tiver um flow, se você tiver 10 flows e nenhum deles estiver ativo, não vai funcionar de jeito nenhum. É a mesma coisa Duplicate Rule. Se eu não tiver nenhuma Duplicate Rule ativa no objeto e tiver uma montoeira de Matching Rules, não vai funcionar nada. A Duplicate Rule é que é a primeira, é que nem a trigger.
ela é a trigger. Daí os matching rules são a classe, que ela vai chamar as classes. Isso é para ter uma ideia. A duplicate rule, ela pode ser forçada ou pode ser bypass. Bypass esse aqui é bom sempre entender um pouquinho, ó. Enforce sharing rules quer dizer que as matching rules compare only records that users has access. And the result list is possible duplicates includes only the record the user has access. Ele tem acesso. Bypass quer dizer que ele vai comparar todos os registros. Então, qual que é o nível do record level security? A enforce. Então, somente os registros que a pessoa tem acesso. Se você vai querer fazer para a org inteira, para todo objeto, toda a base do objeto, então você sempre vai ter que fazer o bypass. Então, isso é bem importante. Você vai fazer a verificação dos registros que a pessoa tem acesso, ou você vai fazer da org? Normalmente, para o leads, né? Leads é usado o bypass, porque eu tenho que fazer evitar que eu vou fazer que o leads vai para várias pessoas, né? Vamos dizer que tem um time grande lá que trabalha com leads, então toda a criação de leads vai entrar na área deles. Se eu só criar leads, enforçar o sharing só para uma pessoa e coisa assim, quando ele estiver criando, só vai usar dele, mas quer dizer que, vamos lá, quer dizer que a Pamela, ela criou um leads, a May criou outro, o Guilherme criou outro, iguais, da mesma empresa. Vocês vão entrar em contato, de tipo assim, pô, por que os caras estão entrando, diferentes pessoas estão entrando em contato comigo para a mesma coisa? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Como que a gente vai usar? Mas, para a prova, é saber que o Enforce Sharing Rules é da pessoa que está criando o registro. E o Bypass Sharing Rules quer dizer que vai verificar toda a base de dados daquele objeto que está sendo criado o registro, tá? Action Non Create. Allow do block. Também é muito importante saber. Se eu bloquear, quer dizer que nada vai ser criado. Você vai receber um alerta na tela dizendo, Maurício, está tentando criar uma conta que já existe dentro do Salesforce. O que você vai fazer? Não vai fazer nada, porque eu vou bloquear o registro. Eu não vou deixar criar. Ele só vai emitir o alerta e PT saudação, né? E o Action on Edit é a mesma coisa. Você tem duas opções, Allowed ou Block. E daí, quando você deixa o Allowed, permitir, você tem duas coisas. Primeiro, o Alert. E segundo, o Report. Quando você ativar os Duplicate Rules, ele vai ter um relatório de duplicidade dentro do Salesforce, que você vai ter acesso. Então, você vai poder ver lá, certinho, bonitinho, quais são os registros duplicados. Além de que, se você ativar o alerta, quando você criar, quando você estiver criando, né, quando você dá o salvar lá, ele vai emitir possibilidade ele vai emitir lá numa das tabs dele que tem do lado, possibilidade de esse registro ser duplicado com tal. E relatório, ele vai emitir o alerta e vai criar, e quando você fizer o relatório, ele vai mostrar no relatório lá essa duplicidade. Então, normalmente o relatório, quando você deixa o allowed, o relatório, ele é padrão, né? Existe a criação do relatório porque você vai ter que fazer a verificação da duplicidade de dados, a possíveis duplicidades de dados. Então, mas a minha diferença ele vai perguntar do allowed e block e permitindo como que eu faço para ter um alerta na emissão. Então, você tem que ter flegar o campo alerta. E o relatório, se você flegar o relatório, o registro vai estar disponível no relatório. Daí aqui, o Matching Rules é onde que você define qual que é o objeto que você vai, não é só o nome, qual objeto que você vai estar trabalhando, né? Essa duplicidade, vai escolher qual é ele, e daí, assim, aqui vai aparecer as possibilidades, né? Se você tiver mais de uma Matching Rule para conta, ele vai aparecer todas as Matching Rules possíveis para o objeto conta. Você vai, tá bonitinho, selecionou ali, e daí você tem uma extra filtragem. Por isso que eu digo, pode existir mais de uma Matching Rules
Pode ser a mesma às vezes, ou a mesma não digo, né? Que daí é burrice criar mesmo. Mas pode existir mais matching rules para os mesmos objetos, mais a condição aqui embaixo que vai fazer ela utilizar da forma correta aquela matching rule. Então, essa é a primeira parte. Então, lembrando que primeiro a gente cria uma matching rule, depois a gente cria a duplicate rule. E na duplicate rule a gente pode criar também condições de disparo delas. E sendo que ela é allowed ou block o record. No allowed, ele tem a possibilidade de você emitir um alerta na tela e esse registro ser criado um relatório. Pode falar, May. É uma dúvida, Maurício. Esses pré-requisitos é como se eu estivesse preparando uma org para receber os dados e a gente fazer com que esses dados não venham duplicados. Se eu tenho uma org que já tem uma certa quantidade de dados e que provavelmente há muitos dados duplicados, a partir do momento que eu coloco essas né, mudo essa configuração, ela não vai fazer nada retroativo do que já está lá. Ela vai começar a barrar o que vai entrar. Ela faz. Ah, ela faz? Porque quando você vai ativar um duplicate rule, né? Porque ele vai estar inativo. Quando ele vai ativar o duplicate rule, ele vai começar a dar uns alertas aqui embaixo. Se você tem o block, o alert, ele vai começar a dar. Você primeiro, antes, isso é uma das coisas que quando tem poucos dados, o inicial é bem tranquilo você fazer isso, né? Mas normalmente quando você vai criar uma nova duplicate, um match, um duplicate rule, você tem que fazer a tua limpeza de dados. Você tem que fazer se é muita coisa, é um trabalho bem grande, né? Mas normalmente, quando você ativar ele, ele vai começar a dar alerta, ó, tal dados possivelmente estão duplicados. Então, você tem que começar a fazer o teu trabalho de deduplicação para que ele funcione de forma correta. Quando são vários... manual. Ele não vai fazer essa exclusão? Oi? Não, ele não faz o CLP, ok. Não, ele não faz. Ele não vai deletar dados. Ele não vai deletar e nem fazer merge de dados. Ele só vai alertar, né? Ah, pô, tá aqui block, né? Tá block. Não, ele não vai. Ele só vai emitir alerta. Ó, pô, você criou uma regra, mas tem coisas aqui que estão parecendo que são duplicadas. Então vai lá e arruma e depois volta ativa. Eu vou pesquisar, mas acho que tem um limite mínimo de dados para que isso comece tipo assim, a dizer, não, peraí, você tem que alterar os dados. Mas na prova, na certificação, você não precisa saber disso, tá? Só saber que primeiro você cria uma matching rule e depois você cria uma duplicate rule. E na duplicate rule você pode sim criar condições para que ela seja mais efetiva, mais eficaz no objetivo dela, que nem no país, né? Aqui no Brasil eu preciso ter, vamos lá, se é uma conta pessoal, eu preciso ter o CPF. Lá nos Estados Unidos, eu preciso ter o Social Security Number. No outro país, eu preciso ter um outro documento. Então, eu posso criar, tipo assim, seu campo CPF, sócio, porque daí você não vai colocar naquela matching rules lá, Social Security Number, CPF, coisa para depois, então. Você vai criar específico, essa duplicate rule vai trabalhar nos Estados Unidos, porque eu tenho Social Security Number. É um campo que só pessoas vão ver dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, só CPF. Então, tem várias condições que você pode deixar mais específicas. Então, você tem que saber que quando você cria uma matching rule, você vai ter os primeiros campos, fuzzy e exact. Você sempre tem que saber, fuzzy, ele vai ver as semelhanças das palavras naquele campo, independente se é caixa alta ou caixa baixa. Fuzzy, o exact, tem que ser exatamente aquilo lá. O exact, ele funciona tanto com caixa alta ou caixa baixa. Agora que eu tô... E daí o allowed blank, matching blank fields, que é uma coisa, um critério assim, bem, tem que pensar muito para utilizar, não é cobrado dentro da certificação. É só eu saber que é o exact e o fuzzy, qual que é a diferença. E daí, para o duplicate rule, que tem na criação e na edição, se você vai deixar ou você vai bloquear, e daí, deixando, o que você pode fazer? Alertar e criar um relatório. Okay. Mas quando você ativa ele não vão cobrar.
na ativação, vai emitir alertas, você tem que... eles não vão cobrar essa parte. Mas no mundo real, quando você ativar uma duplicate rule, se você tiver muitos dados naquele objeto, ele vai começar a dar as mensagens em vermelho. Ó, tem tais dados lá, os IDs tais podem ser semelhantes. Né? Então, você vai lá, vai ter que fazer a verificação ou fazer o merge, ou whatever, né? Ou mudar um pouquinho o nome ou aqueles campos que são os critérios do matching rule lá, você vai ter que... não, peraí, faz sentido o teu coisa. Depende de tudo, né? Eu tinha uma org que tinha Coca-Cola dentro. Então, a linha Matching Rules era muito mais criteriosa. Né? Era Matching Rules, não Duplicate Rules. A Matching Rules era muito mais criteriosa em termos do nome do campo, né? Do account name. Porque era complicado, era mais de 1.000 e poucas contas com o mesmo nome. Mas não era a mesma unidade, né? Então, isso é uma das coisas. Mas, para efeito de prova, você saber aqui na criação e na edição tem o allowed e o block, e o allowed que você pode escolher como opção. Beleza? Ok. Tranquilo. Renan. Obrigada. Bom dia. Eu vou complementar também a pergunta da May, que, beleza, eu tenho a minha matching rule, a minha duplicate rule. Eu consigo falar, por exemplo, eu tenho objeto cliente e eu quero ver o CPF único em tudo que é lugar. Mesmo que CPF seja um campo customizado? Tá, vamos lá. E deixa eu só... O único parte. Tudo que é o lugar, você está falando... tá. Em todos os objetos. Seria o ideal. Idealmente, sim. Tá. Agora, antes não existia isso aqui, ó. Hoje legal. Existe. Hoje existe a comparação da conta com o lead. Então, mas depende, não é todas as coisas, são onde faz sentido você ter, né? Então, aparece aqui, ó, candidatos, eu tenho CPF, conta eu posso, se tiver a personal account, eu tenho CPF. Leads, eu tenho CPF. Individuals, é também uma coisa, tenho CPF, né? Contato, também tem CPF. Então, você tem que colocar, primeiro, você tem que ter o matching rules definido, né? Porque aqui, ele vai, quando eu mudo o objeto, ó, eu estou na conta, porque meu objeto padrão do duplicate rule. É o duplicate rule que vai fazer essa parada aí, Renan. O duplicate rule na conta. Então, quer dizer que eu estou criando uma conta, eu vou verificar, primeiramente, na conta, depois eu vou verificar no lead, depois eu vou verificar no individuals, aí já me acabou, são três linhagens. Ó, são 3 níveis. Então, é uma das coisas que você tem que pensar. Bom, beleza, eu vou precisar de mais. Cara, daí você pode criar mais outro role lá, e daí você não precisa comparar na conta. Aqui, os próximos 3, eu posso puxar o candidato lá no outro, na outra account duplicate, eu posso puxar os outros objetos que tenho. Mas, claro, ele vai puxar primeiro quer dizer, desculpa, eu estou falando a cagada. Você tem que ter o primeiro, e depois no outro lá você vai colocar mais 2 condições. E assim por diante. Porque o primeiro é na conta. Segundo... E esses alertas que ele dá de duplicata, eu consigo ver, por exemplo, uma lista de todo mundo, ou ele só vai começar a popar um monte de erro na tela? Não, ele vai popar um só. Ele vai dar existe a possibilidade, deixa eu ver se eu consigo... Tipo assim, supondo que eu tenho 40 mil registros duplicados, assim... Não vai. Você não vai ter. Ocasionalmente. Mas o relatório, Maurício... Aí, ó, nesse caso, Renan, quando você for ativar o duplicate rule, ele não vai deixar de ativar. Quando são desculpa se eu estiver falando besteira. No mundo real, acho que quando são mais de 1.000... Não, 1.000 não. Eu vou ver bem certinho o número. Se era 100 ou 1.000. Eu só não coisa. Mas que registros semelhantes, ele não vai deixar você ativar a duplicate rule antes de você fazer o teu cleanup. Existe um limite mínimo para você ativar o teu duplicate rule. E para fazer a deduplicação é na mão mesmo, não tem uma ferramenta. Não, existe. Existe o relatório. Que nem é o relatório. Aí você vai ter que fazer o relatório. Por isso que isso é parte é uma das coisas que a gente considera, né,
quando você vai começar a implementar numa org nova, é uma das coisas que a gente pensa bastante da prevenção de duplicação de dados. Não vou dizer que não existe a necessidade de duplicação de dados. Existe a necessidade. Isso vai de business para business. Vamos lá. Um exemplo que eu tinha. Eu trabalhei na ExxonMobil. Empresa global, petroleira, a maior empresa privada de petróleo do mundo. Tinham várias linhas de negócio dentro, né? Os business lines. Fuels, lubes, oil, chemicals, outras coisas. Por padrão do negócio, eles não compartilhavam contas. Se não compartilhavam contas, eu tenho a Ipiranga que compra petróleo de mim. Eu tenho a Shell que compra petróleo de mim. Mas eu também tenho a Ipiranga que compra químicos. Eu tenho a Shell que compra químicos de mim também. Era uma conta cada um. Uma conta cada um. Uma conta para fuels, uma conta para oil, uma conta para... Então, aí existia duplicidade de dados. Só que daí era um negócio de regra de negócio, não era regra de negócio, falha cadastral. Coisa, compartilhamento de segurança, tudo é uma coisa, regra de negócio. Daí sim, essas condições aqui, tipo de registro, business line, aqui que faz o pulo do gato no mundo real. Mas, quando você vai fazer a colocação, estou iniciando uma org, vou bloquear a criação de... Eu não posso ter duplicidade de registros, de contas. Se você já está no zero, tem menos de... Caramba, eu não lembro. Depois eu vou dar uma pesquisada e vou... Deixa eu marcar aqui. Depois, se permitido, eu vou mandar uma mensagem para você no LinkedIn para pedir ajuda para criar uns relatórios. Porque... Pode me contactar lá, por lá. 1.000 ou 100.000 tá acontecendo. Para você, quando você tem uma quantidade mínima e você vai tentar ativar e você não vai conseguir ativar, porque ele vai exigir que você. E daí a gente vai trabalhar no relatórios. Fala, May Power. Muito obrigado, Desculpa, professor. Não queria prolongar, porque eu sei que você está bem focado no que cai na prova e desmistificar as questões de perguntas. Mas o amigo falou dessa quantidade, eu levantei também a questão, porque eu tive um caso com 40.000 dados. E a cliente, ela tinha uma desorientação que ela continuava no ERP criando um contato e na hora de integrar não tinha nenhum campo em comum dentro do Salesforce que fizesse a ligação desses contatos. E funcionários de... Oi? E duplicava. E duplicava. E ainda outros funcionários, quando atendia o cliente, às vezes criava outro dado com outras informações diferentes. Então, a gente não conseguia... E aí nós encontramos uma solução, que era um aplicativo, que eu não lembro agora o nome. Ele é muito bom, esse aplicativo, que a gente instala no Salesforce, e ele traz os duplicados, assim, numa lista em que você já faz a comparação e vai deletando. Isso. É o Por favor, descobre o nome. É do Salesforce. É maravilhoso. A grande questão é que, ainda assim, num número de 40.000, é um trabalho manual. E eu ficava assim, como que eu vou voltar para cliente? Parece que eu não tenho uma solução enquanto CRM para resolver isso. Eu estava quase, vamos deletar a org inteira. Sabe qual que é a solução para isso? Que quando eu comecei o Salesforce, eu fui trabalhar com dados. É a primeira coisa que eu fui trabalhar. Eu já vinha do mundo de TI, só fugindo um pouquinho da prova. É o processo de negócio. CRM não faz milagre se o processo de negócio for furado. Aí é processo de negócio. Desculpa, é simples assim. Não adianta você queimar a tua cabeça, tudo assim, para achar uma coisa, se sempre o processo de negócio vai... Eles vão estar continuando criando contato. Não achou? Você queria contato. Não achou? Queria contato. Você vai ter 30.000 Maurícios lá, Alexandre Silva, e o teu CRM vai estar furado. Mas o sistema não funciona. É o processo de negócio, que nem aquele meme que sai no LinkedIn, né? O Salesforce não funciona. Não, o Salesforce funciona. Quando é respeitada a limitação da aplicação, mas se o processo de negócio da empresa não respeita essa limitação, não é Salesforce, não é Fusion, não é Dynamics, não é nada. Nada vai ajudar a pessoa. A empresa só vai estar
gastando dinheiro com aplicações, enquanto o problema deles, a raiz do problema deles é o processo de negócio. Então, isso é processo de negócio, não é aplicação. Você vai conseguir arrumar o Salesforce? Você vai. Mas eles vão continuar fazendo merda, desculpa a palavra. Simples assim. Mas vamos conversar sobre isso. Me pinga no LinkedIn também, tá bom? Pra gente conversar. Vamos lá, voltando aqui. Então, tá. As coisas que você precisa saber na certificação o Matching Rules, que é a primeira coisa, Exact and Fuzzy. Daí você vai para o Duplicate Rules, é onde que vai realmente funcionar. Se não tiver nenhuma Duplicate Rules, não adianta ter 30 Matching Rules, nada vai chamar. A Duplicate Rule que vai ser a trigger. Né? E aqui você sim, pode ter várias Duplicate Rules para o mesmo objeto, mas com condições que vão disparar de formas diferentes. Voltando aqui, perdão. Então tá, descreva as considerações a importar, atualizar, transferir, excluir em massa, exportar e fazer backup de dados. The sales operations teams and use major Solar needs to import and export accounts, contacts, opportunities and orders. Which two profile permissions do the sales operator team need to be able to perform this task? Pô, aqui já tá até uma das respostas aqui, não vi, desculpa. Então, API Enable. API Enable, sim, porque se eu vou usar uma aplicação, essa aplicação ela vai estar consumindo API. Modificar all for those objects. View all data, pô, tá ali. Weekly Export Data. Quais são as duas permissões necessárias? Se eu estiver usando o Import Wizard, eu não preciso de API. Porque a API é quando eu tenho uma aplicação externa que vai estar fazendo uma ação com o Salesforce. Aí eu tenho que ter o API Enable. Então, isso eu não preciso. Eu preciso sim. Importar. Eu vou importar. Se eu vou fazer inserção ou update ou upsert, ele não está falando isso. Ele só está falando importar e exportar. Então, quer dizer que é inserir ou atualizar. Ponto. API Enable, eu estou fazendo com uma aplicação externa. Beleza, né? Aplicação externa, eu preciso ter o Enable. Aqui ele não está dizendo se é uma aplicação externa, né? Só tal coisa. Eu estou indo no... Só um pouquinho, vou trazer meu Salesforce de novo. Só um pouquinho. Aqui eu estou dentro do Import Wizard. Qual que é a limitação para você utilizar o Import Wizard? Já apareceu aqui na tela, sacanagem. O Import Wizard e o Data Loader. Tá aqui. Primeiro, até 50 mil registros. Se eu precisar mais, eu vou para o Data Loader. Outra coisa. Accounts, Counts, Lead, Solution, Campaigns. Custom Objects são poucos também. Então, ele tem, o Import Wizard ele tem limitações de quantidade e de quantidade de dados e quantidade de objetos, padrões. Beleza. Essa é a primeira diferença que você tem que saber na prova. A limitação. A primeira limitação para você utilizar o Wizard, até 50 mil registros. Eu preciso atualizar 10 mil registros de contas. O que eu vou utilizar? Provavelmente a resposta correta vai ser o Wizard. Mesmo que tenha o Data Load, porque o Data Load é mais poderoso. Se estiver escolhendo duas opções, Wizard e Data Load. Se tiver uma só aparecendo o Wizard, é o Wizard. Por causa da alimentação de quantidade de registros e de objetos. Aqui está dizendo orders. Então, API eu vou ter que fazer com coisa externa. Ele não está falando, né? Eu sei por causa que o order não faz parte dentro do coisa. Ou nem esteja ativo aqui nessa org. Eu não lembro todos os objetos. Tem um número X de objetos padrões que o Wizard trabalha. Tá? Mas nesse caso, né, como não tem definição de nada, which to profile permissions. Então, primeiro, para importar e para exportar, eu tenho que ter acesso a ver, a exportar, eu tenho que ter acesso a ver os campos ou os registros. Então, eu tenho view all data.
Para eu importar, eu tenho que ter acesso a modificar, porque eu estou importando. Eu não sei se é um insert ou um update. Eu estou importando. Então, eu tenho que ter acesso a modificar. Então, eu tenho que ter essas duas permissões. API Enable, esquece, porque é uma ou outra. Tá certo também? No final das contas, estaria, né? Isso daqui é uma pergunta meio também com três respostas possíveis, se você colocasse mais condições aqui dentro. Né? Estou usando uma third party application, daí sim, ó, a pessoa tem que ter o API Enable para isso. E daí teria 3 respostas. Mas aqui, vamos colocar que não tem, tá usando Data Loader, o coisa. É só, você tem as 2 permissões principais, são essas aqui. Pode falar, Paula. No caso do API Enable, não seria só para usuários de integração, não? Aí, nesse caso, teria que realmente ver os níveis de visualização? Não. API Only é usuário de integração. API Enable, se você quer que o teu usuário possa importar ou exportar dados, fazer integrações e coisas, isso também depende de empresa para empresa, né? Eu tenho lá, qualquer integração do Salesforce para o SAP é um usuário definido, é um usuário único que vai fazer isso daí, dentro do teu código, dentro das tuas funcionalidades. É uma coisa. Mas aqui, como eu tenho, quando eu vou trabalhar vou deixar o usuário para importar e exportar dados, eu tenho que deixar ele o API Enable. E tem mais outras coisas que deixam. O API Enable não é só para integração, não é só para integrar as coisas. Tem várias coisas que eu preciso que o API Enable esteja ativado para os usuários internos, né? Então, isso é muito maior. O API Enable é muito maior do que só a integração. Né? Certo, obrigado. Se eu tiver... Essa é uma pergunta tricky, né? Pelo fato do API Enable. O API Only é quando aquele meu usuário ele só vai poder fazer ações no Salesforce através de integração. Então, isso que é uma das coisas que a gente utiliza para... O SAP precisa integrar com o Salesforce. Então, eu crio um usuário que eu deixo escrito no SAP que ele só vai poder comunicar com o Salesforce para fazer integração através da API. Então, se alguém fizer o login as lá também, então, aquele usuário ele não vai conseguir ver a interface do usuário. Mas isso daqui, então, tipo assim, aqui, né? Modify e view all data. Porque eu preciso importar e exportar contas. Eu preciso ver tudo e eu preciso modificar tudo para poder fazer as ações. Eu ver tudo para exportar e modificar tudo para importar. Beleza? Obrigado aí pelo toque da API. Tá. A Ursa Major Solar regular imports accounts from an external order system that has its own ID field for each record. What should the system administration do to help prevent duplicates during this import? É uma outra coisa que tem que ter. É uma opção só. Import the data using Data Loader? Isso não interessa se é Data Loader, Data Wizard ou MuleSoft, o que seja. Né? Não exime a duplicidade de informação. Né? A ferramenta que vai fazer essa integração não conta. Use the ID from the other system in place of Salesforce ID. Salesforce ID é único e imutável. Você não consegue setar ele, é o sistema que cria. É o Key ID da base de dados. Você não consegue controlar. São 15 a 18 dígitos, né? Isso é o próprio Salesforce que dita a regra. Você não consegue setar ele. Eu quero que o meu Salesforce ID seja isso. Não, você não consegue. Então, isso aqui, você não consegue. Create a unique external ID field in account in Salesforce for matching. Create a formula field that identify matchings. Não, também não funciona. Aí você está criando duplicidade de campos para nada. E ele não vai identificar. Ele pode até identificar, sim. Ele vai, se você estiver fazendo a verificação, se tiver mais coisas. Mas nesse critério aqui que eu estou importando
contas do coisa, ele não vai fazer a coisa. Eu tenho que criar um externo, a resposta correta é create a unique external ID field, porque tem um padrão, tem um campo lá, external ID, né, que daí você vai definir ele se vai, como que é a configuração dos dados. Vamos lá, deixa eu... objeto. Account. Field. Novo. O tipo de campo. External lookup. Saco. Deixa eu, vamos lá, criar no texto. Aqui. Tem aquele outro que é um novo tipo de você criar. Então, quando você marca isso aqui, ó, set this field as unique. Unique é único também. É a mesma coisa. Ele se comporta como o Salesforce ID. Mas ele não é. Ele é um campo único que vai receber uma informação de fora para ser setada. Então, daí, ó, ele é required e único. Daí você tem o tratamento, ó. ABC e ABC são tratados, ó. Case insensitive e case sensitive. Também tem isso daqui dentro do Salesforce. Case sensitive, case insensitive, no sentido. Né? Então, você tem que ir e pronto, né? Add custom to report type. Isso também é sempre necessário. Mas aqui que define, ó, set this field as unique record identifier from external system. Então, vamos voltar lá. Para você evitar a duplicidade de dados também, você pode setar um campo externo. SAP, eu tenho o ID do SAP. Então, tudo que eu estou trazendo do SAP, eu tenho esse ID. Às vezes, não, essa informação pode ser, tipo assim, mas aquele problema é o processo de negócio, não seria o coisa. Né? Então, a resposta correta seria essa, criar o unique external ID field and account in Salesforce format. Agora, descrever os recursos e as implicações das ferramentas de validação de dados. Validation rules, validar dados. É uma coisa chata, as validation rules, porque elas não seguem um padrão de TI, um padrão de desenvolvimento. Quando a gente cria no código a regra de validação, se diz se acontecer isso, faça isso. Bloqueie. Né? O Salesforce não é. Você tem que criar a condição para que exista o alerta. Então, eu preciso que isso seja igual àquilo. Então, é diferente um pouquinho a forma racional de criar a regra de validação. Bom, mas vamos lá. É uma das ferramentas muito poderosas para bloquear a entrada de dados, a qualidade de dados e a duplicidade de dados também. Né? Porque a validation rule, ela funciona tanto quando você está editando e quando você está inserindo. Existe na prova, eles vão poder perguntar se, tipo, eu estou colocando as coisas, se eu não desbloquear as regras, se eu não desativar as regras de validação, eles vão me bloquear as integrações, né? The Director of Operation on User Manager Solar has noticed that when sales reps move opportunities to the closed stage, they don't always fill in the product installation date. When the date is not logged, the operations team has to reach out to the sales rep to confirm the installation data. The director of operation has requested the sales reps not to be able to close opportunity without first logging the product installation date, which feature allowed user manager Solar to require a value in the product installation date, a custom data field when the opportunity stage changes to close. Bom, já está respondido. A regra de validação. Porque quando eu vou mudar o estágio da oportunidade para fechado, quando eu vou salvar, é a primeira coisa que vai disparar, né? A ordem de execução lá. Validation rule. Opa, peraí. Se a oportunidade for closed, o campo data, o campo product installation data for blank, deu alerta. Então eu estou verificando o sistema e dizer, mas você está tentando colocar a oportunidade fechada, mas não está com o campo coisa. Então, a regra de validação vai fazer esse trabalho.
Então, a validation... Dependent pick list? Não. O dependent pick list não trabalha assim para... O dependent pick list, ele vai te abrir a opção para você. Tipo, se o campo A for papagaio, o campo B, qual que é o tipo de ração, ele vai abrir qual tipo de ração para eu escolher lá. Então, ele não faz essa coisa. Mesmo tendo no User Interface Required, ele não vai te exigir dessa forma. A Validation Rule, que é o que vai. Page Layout? Não vai trabalhar com isso também. Record Type? Também não vai. Não são coisas que controlam a necessidade de dados, a mandatoriedade de dados. Então, a única que vai realmente executar a parada é a Validation Rule. User major solars import data and has many records that do not meet the data validation criteria. What will occur? Essa é uma pergunta que caiu. The import process will require user authorization in order to import invalid records. The imported process will fail, but only the records with invalid data. The imported process will abort when it encounters the first invalid record. The imported process will ignore the data validation criteria. Só um pouquinho aqui. Aqui o Carlos colocou aqui no chat, pessoal, o link do help do regra de validação aqui, tá? Deixa eu abrir aqui só um pouquinho, só para acceptar cookies. Eu já volto para a resposta da coisa. In the summer release, Aqui tá bem esse daí mesmo, Carlos. Tá no chat aqui, pessoal. Valeu, Carlos. Obrigado pelo bem. Voltando aqui para a pergunta, né? Então, vamos lá. Make sure... Opa! Vamos lá. Eita. Aqui. Então, lá. Import process will require the user authorization in order to import valid records. Não. Não é a resposta correta. Por quê? A regra de... import data has many records that do not meet the data validation criteria. Quer dizer que uma regra de validação já está ativa naquele objeto e os registros, o registro que está sendo importado não está combatendo os dados. Então, tipo assim, independente de autorização ou nada, não existe autorização para importar dados inválidos. Primeiro, né? Aqui não é autorização. Não existe autorização no sistema que vai deixar a pessoa importar o dado inválido. Existe, sim, bypass dentro de uma regra de validação. Dentro da regra de validação, se tiver um bypass, se tiver um campo lá, bypass, equal, profile e tal, e essa pessoa tiver aquele profile ou permission set, aí sim, porque ele vai fazer a verificação dentro do registro. Esse registro aqui, tá? Qual que é o usuário que está tentando fazer a importação desse dado? Com esse profile. Então, tipo, dentro da regra de validação, tem que existir o bypass. Mas se a regra é direta, assim, não existe. Não existe autorização dentro do Salesforce que vá deixar a pessoa importar dados inválidos. Então, isso está errado. The import process will fail, but only the records with the invalid data. A regra de validação, ela no momento que ela está sendo importada registro para registro. Então, a regra de validação está verificando um registro por vez. Então, se o primeiro registro estiver válido, deixa. O segundo válido, deixa. O terceiro inválido, não deixei. Quarto inválido, não deixei. Quinto válido, deixei. Sexto inválido. Então, ele vai deixar. Tanto é que quando você faz a importação de dados dentro através do Data Loader, ele pode gerar dois registros depois que você terminou a importação de dados. O import with success, o import with fail. With success and you fail. Os que falhou, eles vão te dar certinho porque está falhando aquela importação daquele registro, do registro. Então, ele vai deixar importar apenas os registros com os dados válidos, através da regra de validação. Então, tá aqui. Import process will abort when incurs the first invalid record. Não. A regra de validação, ela vê registro por registro. Então, se der o primeiro erro, ela vai importar. Não, ela não vai parar. Ela não para. Ela vai continuar a importação.
Existem também critérios para isso, né? Mas aqui, para a prova de administrador, ela não, ela vai continuar importando. Mesmo que seja o primeiro registro esteja inválido, ela vai tem 10 registros, ela vai para o segundo, ela vai para o terceiro, ela vai verificar os 10 registros, e se os 10 estiverem errados, daí ela não importa. Se tiver um certo, ela vai importar um certo só. Ela vai deixar salvar um certo dentro do Salesforce. The import process will ignore the data validation criteria. Sem o bypass específico na regra de validação, ele não vai ignorar. É uma coisa que não passa. Nem na user interface, nem na integração, nem no coisa. Ele não vai ignorar. Então, a resposta correta é import process will fail, but only the records with invalid data. Descreva as opções disponíveis ao criar ou personalizar um relatório ou tipo de relatório. Então, aqui, ó. Sales manager of Ursa Major wants a team to sales reps to know how many open opportunities they have at any given time. How should the administration configure a report to each sales rep to see their own open opportunity? Vamos lá. Então, é importante você entender. O gerente lá quer que o pessoal tenha acesso às oportunidades que eles têm em aberto, independente do tempo, given time, for qualquer período do tempo. How should the administration configure a report for each sales rep? Para cada to see their own open opportunities. Para ver as suas próprias oportunidades em aberto. Create a report snapshot grouped by sales rep. Create a report with a cross filter by my opportunities. Create a report filtered by my opportunities. E create a report scheduled for each sales rep. Vamos lá. Create a report snapshot grouped by sales rep. Grouped by sales rep. Estamos dizendo que vamos agrupar pelo time, aqui, ó, Sales Rep Grouped, agrupada pelo time de Sales Rep. Então, ele não está sendo para each Sales Rep Group. A palavra, o snapshot também. Podia ser um snapshot? Podia. É mais complicado? É, bem mais chato para criar, mas pode ser. Mas o problema aqui que ele está agrupando pelo grupo dos Sales Rep. Pelo grupo, não individual. Então, ó, uma palavra já matou. Podia ser um snapshot? Podia. Mas ele está agrupando, ele não está individualizando. Grouped. É bem específico. Create a report with cross filter by my opportunity. Por que eu preciso criar um cross filter se eu já estou criando um relatório de oportunidades? Cross filter, se eu estivesse num outro objeto, account, eu quero saber as contas onde tem oportunidades abertas, minhas contas onde que tem oportunidades abertas. Aí sim, o cross filter, um filtro cruzado. Quando o filtro é cruzado, isso quer dizer que ele está num objeto tentando filtrar um outro objeto. De novo, são mais opportunities? Tá certo, eu estou querendo criar um relatório nas minhas oportunidades. Mas a cross filter, eu estou cruzando o filtro com outro objeto. E aqui não precisa. Aqui eu estou dizendo que eu quero criar um relatório, que o administrador cria um relatório para cada um dos sales rep ver suas próprias oportunidades. Então, por que eu vou pegar na conta para ver a oportunidade? Eu já vou criar na oportunidade. Create a report filtered by my opportunities. Tá certo. Porque quando eu crio um relatório dizendo que são minhas oportunidades, ele está já com o sistema está dizendo apenas o registro, ou quando o opportunity owner for aquela pessoa que está vendo aquele relatório. Então, eu vou ver somente as minhas oportunidades. O sistema vai estar filtrando pelas minhas oportunidades. Então, quando o sales representativo for clicar nesse relatório, minhas oportunidades, ele só vai estar vendo a dele, porque o sistema está
fazendo o enforçamento das sharing rules, das sharings dentro do sistema, que vai aparecer apenas oportunidades dele. Então, create a report filtered by my opportunities. É o correto. Create a report schedule for each sales rep. Eu poderia criar um desse? Sim, mas dentro também eu teria que estar só definindo as oportunidades que a pessoa tem. Então, por que eu vou criar um relatório agendado pro coisa? Aqui ele está sendo bem simples. Eu preciso de um relatório que, quando o Sales Rep verificar, quando o Sales Reps verificar, acessar, ele vai ver só as oportunidades. Aqui eu estou dizendo que eu vou criar um relatório e vou agendar esse relatório ser entregue para aqueles Sales Reps visualizar. Não, eu quero que quando ele quiser, acesse o relatório e veja. Se eu fizer isso, ele vai ter que ser o passivo, ele vai ter que esperar o relatório vir a ele. E não é isso que está pedindo. Só um pouquinho aqui, Ricardo. O cross-filter eu vou usar quando preciso relacionar dois objetos como conta e oportunidade? Sim. Então, o cross-filter é sempre quando você vai realizar, você tem que ter informações de um outro objeto. Então, se eu quero, vou criar um relatório onde que tenho... Normalmente oportunidades e oportunidade e o item da oportunidade é um cross-filter object, porque são dois objetos separados. Tudo que for relacionado, cross-filter, tudo que é relacionado a um outro objeto. Eu tenho meu objeto principal e ele tem, vamos lá, os lookups. Ele tem lookups para outros objetos. Eu quero ter a informação, tipo, vamos lá, vamos colocar aqui, você não sabe o nome da oportunidade. Na oportunidade não existe account name, né? Coisa que existe. Não existe account name. Eu vou pegar a oportunidade e ela tem um lookup para o account name, para o account. Aí eu quero ver o nome da oportunidade. Ou eu quero ver quantos empregados tem naquela empresa. Então, tipo assim, eu tenho um objeto, eu quero ir num outro objeto que está relacionado a esse registro, a esse objeto, eu quero ver a informação que existe lá, que não existe nesse daqui. Então, o cross-filter funciona dessa parada. Existe o limite de até 10 cross-filters, 10 objetos numa parada. Mas o cross-filter é para esse sentido. Tudo que você for cruzar, tipo, eu estou dentro da minha tabelinha de objeto. Tudo que eu for cruzar para um outro objeto, é um cross-filter que vai usar. Obrigado, Maurício. Tranquilo. Me perguntaram aí de quem que era o professor de inglês que eu tanto falo. Tá aqui, ó. É o Ricardo Dornelas. Opa. Foi até você, né, mãe? Acho que foi. Não, foi uma outra pessoa. Me perguntou. Fui eu que perguntei. Isso, tá aqui o cara. Um amigo meu de academia me pediu uma indicação e eu já indiquei, já passei para ele agora de manhã. Ele vai entrar em contato, viu, Dornelas? Isso. Aí. Minha indicação, viu? É isso aí. Ele me perguntou lá, eu falei, não, tá aqui, você fala sempre no professor de inglês, cara. Tá aqui o Ricardo Dornelas. Um cara especializado em inglês para Salesforce. Eu quero aqueles que fazem milagre, tipo, em 20 dias fala fluente. Não existe. Não existe. Desculpa lá, não existe. Eu quero comer e não engordar também. Essas coisas eu fiz no meu inglês, quando eu comecei no mundo de TI, eu já fui para o inglês. Então eu comecei com o inglês muito sério. Não existe método algum neste mundo que vai fazer você ter fluência é uma coisa, avançada é outra. Eu acho que, na minha opinião, fluente eu ainda tenho mais uma coisa para apresentar aqui, pessoal. A fluência só existe quem nasce e vive naquele ambiente. A gente pode se tornar super avançados, mas nós nunca vamos ser fluentes. A fluência, não, para o Maurício, desculpa, esse aqui é o Maurício que está falando. Eu sei que a fluência tem um outro significado, mas para mim, a pessoa é fluente quando ela nasce num país que fala só o inglês e come, dorme, vai para o banheiro, faz tudo o que precisa, 24/7. A fluência. Avançada, meu inglês não é fluente, meu inglês é avançado. Já morei lá 10 anos, já tinha terminado vários cursos de inglês, mas eu não me considero fluente. Eu, Maurício Alexandre Silva, não me considero fluente. Eu considero meu inglês avançado. Mas é uma coisa que todo mundo... Mas esse negócio de em 20 dias você vai ser fluente, em 20 dias... Não existe, meu filho. Você pode ter o entendimento para poder viajar, saber yes, no, please give me a fork, please give me a knife. Essa coisa basiquinha para você viajar,
você, né, com intensivão, né, me corrige, Ricardo, com intensivão, você consegue se comunicar de uma forma decente. Sim, existem propósitos diferentes, né? O inglês técnico, por exemplo, que a gente pode usar, o inglês para viagem, o inglês para uma entrevista de emprego, mas é interessante. Depois eu posso até comentar a diferença do padrão de nível de inglês, né? Pelo europeu, que é A1 até o C2. Eu, por exemplo, eu também não sou... Meu inglês não é nativo, nunca vai ser. É o nível C2, é o de proficiência em inglês. Aí tem a fluência, a gente confunde muito essa questão de ser fluente, mas eu também me cobrava muito isso, morando lá nos Estados Unidos. Sempre achei que meu inglês nunca fosse o suficiente, né? Mas a gente tem que quebrar essas barreiras. Sabe, a gente pode conversar no 8º dia sobre isso aí também. Boa. 8º dia, o bônus, a gente pode conversar sobre isso aí no 8º dia, que é bem interessante. Tá ótimo. Valeu, gente. Vamos lá. Eu vou dar uma apuradinha, pessoal. What should the system administration do when the users are unable to find a custom report type? Make sure the new report type is deployed. Make sure the user profile includes the report type. Add a new report type to the related object. Add a button to new report type to the report builder. Report type você cria através do setup. Então, vamos lá de novo aqui no nosso setup. Né? O report type, isso é uma coisa, ó. Type. Criação de relatório é uma coisa. O report type, você cria através do setup e disponibiliza ele. Normalmente, quando você vai também, ó, esse aqui, ó, você vai criar um report type quando você quer também fazer o cross-filter objects. Você disponibilizar um relatório onde que os objetos eles têm os lookups, para você facilitar a tua criação de relatórios. O report type é uma coisa. Reports, lá a criação do reports é outra coisa. Então, o report type você tem que saber, ó, help users to create report they want in the new customer report type edition. Build report types that go beyond the standard reports. O que a gente tem acesso visual lá, sem o report types, o custom report types são os relatórios padrões que a gente pode criar, o acesso do objeto. Se eu preciso ter oportunidade, vamos lá, conta oportunidade e contato, eu tenho que criar um custom report types, que isso não é padrão. Então, o custom report type, você cria ele e define o relacionamento e os campos visíveis através do setup. Então, aqui o que ele está falando? Custom report type. É uma coisa que o administrador vai criar. A pessoa não está, ó. When the user, what should the system when the users are unable to find a custom report type? Se ele estiver fazendo o report type e não ativar, não deployar, ninguém vai achar. Make sure the user profile include the report type. Não, isso não precisa. Isso não tem no profile, tá? Add a new report type to the related object. O report type, customer report type, quando você está criando, você pode criar, você adicionar onde você quiser ele lá. Não precisa ser no próprio objeto. Mas ele estando ativo, a pessoa dando o search no all reports, quando ele for criar, ele consegue achar. Add a button for a new report type for the report build. Não precisa. Imagine quantos botões se enfiar no... Tem 100 report type, custom report type, se enfiar 100 botões, se a tela ia ser só botão, né? Então, mas se o report type, o custom report type não tiver deployado, né, que tem uma opção para deixar ele, você está criando ele e você ter deployado ele, se está disponibilizando. Se não tiver disponível, só o administrador de sistema, nem o administrador de sistema vai conseguir achar ele quando der no report, dashboard, quando tentar achar para utilizar ele para criar um relatório, nem o administrador acha. Então tem, make sure the new report type is deployed. Escreva o impacto do modelo de compartilhamento de relatórios, né? Ó, a finance user with the view all data permission enables no opportunities when no opportunities when opening a sales pipeline report. Whatever a sales rep sees opportunities as expected. The opportunities should be visible to only those with permission.
Which 2 actions should the administration perform to ensure that the finance users see opportunities in the pipeline report? Select save hierarchy level in the pipeline report. Create a new report formula on the pipeline. Update the report filter to show all opportunities. E change the org-wide opportunity sharing default to public read. Essa é uma das perguntas novas, com uma das opções novas das capacidades de sharing, né? É bem chato isso daqui. Eu também tive que ler várias vezes, né? View all data permission enable since no opportunities. When opening sales pipeline. Whatever the sales app see opportunities as expected. O que o administrador tem que fazer para forçar a visibilidade dentro do relatório? Então, change the org, vou começar pelo final, né? Só para dizer que a primeira é que é correta. Change the org-wide opportunity sharing default to public read. Aqui sim eu estou escancarando. Eu estou abrindo para todo mundo. Todas as oportunidades vão ser visíveis. Aí eu não estou abrindo a visibilidade. Aqui não estou restringindo a visibilidade. Eu não estou dando uma permissão. Eu estou abrindo a org inteira. E esse não é o objetivo. Eu estou trabalhando dentro das oportunidades, dentro de um relatório. Eu não quero mudar o sharing da objeto. Eu quero mudar o sharing dentro daquele relatório. Dentro daquele relatório. É algo específico, tá? Aqui eu estou mudando a org inteira. Updated report filter to show all opportunities. Não. Porque, de novo, o relatório ele não vai... Ele tem o primeiro sharing. Ele obedece o sharing da org, daí ele obedece o sharing da pessoa. Né? Se lá no profile dele ele tem a possibilidade de ver as oportunidades, vão lá. A oportunidade, elas estão privadas. Né? Aqui, ó, enable see opportunities when opening a sales pipeline report. Ele, óbvio. View all data. Eles já têm as informações. View all data permission. Enable. Né? Whatever. The sales rep opportunities as expected. Os sales também estão vendo as oportunidades. Todas as oportunidades. Eu quero que apenas quem abrir respeitem a parte, ó, que nem essa. Select save hierarchy level in the pipeline report. Aqui eu estou forçando que só vai ter a visibilidade através da hierarquia. Então, a primeira pessoa, meu sales rep, só vai poder ver as oportunidades deles. O finance vai estar trabalhando com tudo. Então, de novo, update the report filter to show opportunities. Não é o objetivo. Eu quero forçar visibilidade. O pessoal do finance já tem view all data, tá? Create a new report formula on the pipeline report. Não vai também, porque o report formula ele não vai forçar a visibilidade. O único que força a visibilidade nesse sentido é o select save hierarchy level on the pipeline. Ele vai respeitar. Tipo, o Ricardo é meu chefe. Minhas oportunidades, os sales reps, eles estão vendo tudo. Eles não podem ver tudo, eles têm que ver só o que eles têm. Estão vendo dele. Só que o Ricardo é meu chefe e o chefe de vários outros sales reps. Então, ele tem que ter a visibilidade maior. Né? Então, quando ele acessar o relatório, ele vai ver as minhas oportunidades e as dos meus superiores, meus colegas. Porque o Save Hierarchy Level, ele vai funcionar. Então, tipo assim, mesmo que ele não tenha vendo View All Data Permission, que nem uma coisa, que o View All Data Permission vê tudo. Né? Ele só vai ter. Então, aqui vai forçar, né? Ó, Perform Ensure Finance User See Opportunities in the Pipeline. Ele vai ter no objeto View All Data, ele vai poder ver. Mas se o hierarquia não tiver agrupando tudo, ele não vai ver nada. Então aqui, ó, eu vou mostrar aqui. Eles vão estar lá em cima. Isso é complicado às vezes eu falar aqui sem demonstrar, porque dentro do deixa eu voltar aqui. Users, roles. Ó, territory base, não. Vamos lá. Spendel. Aqui é a hierarquia. Então, vamos dizer que o relatório, o sales, o rep está aqui,
tá vendo só as dele, o diretor vai ver as dele, mas se eu não tiver um view all aqui para esse, né, vamos dizer que o pessoal do coisa lá do Finance está aqui nesse nível, né, ou foi criado um share. Mas vamos lá, dizer que eles estão aqui nesse nível. Se eu controlar aqui, não consigo, pô, que merda. É quando eu crio uma nova hierarquia, vamos lá, deixa eu só fazer um roll. Tá. Não vai deixar também de novo. Depois eu vejo. Tinha uma outra opção quando eu estou assinando. Tá. Aqui eu vou... Se eu não tiver... espera. Work by default. Primeiro. Org. Else sharing. Tem várias coisas para chegar naquela folia ali. Sharing settings. Estão vendo aqui o grant using hierarchy? Vamos dizer que é um objeto customizado. Se eu tirar isso, ninguém na hierarquia para cima de mim vai ter acesso se eu não der o acesso. Então, essa pergunta, ela está nesse... Eu estou num objeto está no oportunidades, né? Oportunidades, ele é por padrão, né? Até um chato, às vezes, essas perguntas aqui. Por padrão, a oportunidade, ela já garante acesso à hierarquia, né? É privada, a oportunidade lá, public redirect, private, tá? Beleza, bonitinho. Porém, a pessoa que está no meu nível acima, ela tem acesso às minhas oportunidades. Tipo, o Ricardo vai estar vendo minhas oportunidades. Porém, vamos dizer que o pessoal do financeiro está numa outra... O pessoal do financeiro, ele está numa outra hierarquia. Ele não tem uma ligação. Então, tipo assim, eles estão numa outra hierarquia que não tem conexão com o do pessoal de sales. Eles estão fechados. Então, eles não conseguem ver. Então, eu vou ter que fazer um Save Hierarchy Level in Pipeline, aonde todo mundo que tiver para cima, mesmo que não compartilhando as informações, ele tem a visibilidade. E como eles têm o View All Data dentro do objeto, eles vão poder ver. Mesmo eles não sendo, tipo assim, não sendo o chefe do Ricardo, eles estão numa outra hierarquia, mas eles estão acima da hierarquia do Ricardo. Um exemplo aí. É chato, às vezes, de explicar, mas esse daqui é o coisa da resposta, porque reports, a fórmula não dá acesso em termos de segurança. Report View All Show Opportunities, ele vai também deixar aberto para todo mundo, não é objetivo, é só restringe a visibilidade para as pessoas que estão vendo e só que o pessoal do Finance vai ganhar pelo Save Hierarchy Level aí em cima. E o Change do Org Default não é o objetivo, deixar tudo público. Então, já passei 14. Mas já vou terminar aqui, tá, pessoal? Ursa Major solely use a Private Data Access Model, Private. Product Managers and Sales Representative are in different branches of the role hierarchy. What should an administrator do to ensure that product managers can report on opportunities in their product line? Então, visibilidade na linha de produto deles, né? Create a sharing rule based on criteria. Save all opportunity reports in a public folder. Nada a ver. Você quer visibilidade de dados. Move all product managers to a role below the sales representative. Create a new role for product manager and sales representative. Ele está falando nos dados aqui. Então, eu estou, product manager and sales representative are in different branches. What should the administrator do to ensure that product managers can report? Criar um relatório de oportunidades, aonde vai mostrar os produtos dele. Então, create a new role. Não. Esse não é. Não precisa criar uma role nova se o negócio de compartilhamento de dados nas oportunidades. Move all product managers to the role. Não, também não precisa, porque a gente aqui está trabalhando com hierarquia. ele está falando de hierarquia? Sim, está falando que é hierarquia aqui. Mas não precisa fazer isso. Save all opportunity reports in public report. Não, se você salvar todos a opportunity reports no public report, todo mundo vai poder ver os seus relatórios, mas ele vai continuar forçando ao compartilhamento. Create a sharing rule based on criteria. Então, o que eu faço aqui? Eu vou dizer que eu vou criar uma regra de compartilhamento de informações para que o Product Manager
veja nas oportunidades, em todas, relacionado a todas as oportunidades, quando o produto, a linha de produto dele estiver disponível naquela oportunidade. Então, eu vou criar um sharing criteria base, sharing rule based on criteria. Eu vou criar isso porque daí, com esse sharing, independente do nível de hierarquia, eu vou estar dizendo que quando aquele role, Product Manager, for visualizar e dentro da oportunidade tiver a opportunity, também vai ter que ter um campo dizendo qual que é o Product Line para deixar visibilidade. Mas essa é a resposta correta. Create a sharing rule based on criteria, porque eu vou verificar o critério dentro da oportunidade que vai estar aparecendo aquele produto, aquele Product Line, vai estar especificado na oportunidade. Então, esse gerente, por sharing criteria, ele vai poder ver aquela oportunidade, porque vai estar o produto dele. Então, sharing based criteria. Vamos lá, descreva as opções disponíveis ao criar e modificar painéis. Por exemplo, componentes de painéis, fonte de dados, tipo de gráficos, assinaturas, usuários de execução. Which two of these report charts show how many leads are in the marketing pipeline based on the lead status and what % each lead status present? Grouped by chart, pie chart, donut chart, line chart. Então, esse é o tipo do gráfico, né? Que tem a quantidade de leads dividido em status e uma porcentagem que vai mostrar. Então, desculpa ser bem rápido, pessoal, o donut e o pie são os dois que vão mostrar essa coisa. Vai estar separado por status e vai dizer dentro aquele status, qual é a porcentagem daquele status dentro do total. Dos 100%, quanto por cento vai ser aquele status. Então, o pie e o donut. São os dois que são os redondinhos, tá? O sales user wants to add components to the dashboard. What is the maximum number of the components that can be added to a single dashboard? Isso é a pergunta de prova. Por padrão, na prova de administrador, você vai ter que responder 20 é o máximo de componentes. Na prova de administrador. Na realidade, se você entrar em contato com a Salesforce e pagar, você pode ter mais componentes. Mas para a prova de administrador, são 20 componentes num simples dashboard. Cada dashboard pode ter até 20 componentes. Pode ter de 1 a 20. Mais do que isso, na prova de administrador não cobra que eu tenho que entrar em contato com o Customer Service da Salesforce para pedir mais componentes para dentro daquele dashboard. Mas é 20. Esse é o limite. Corri, desculpa, pessoal, né? Às vezes eu extrapolo o tempo aí porque a conversa é boa, os tópicos são o que foi levantado são bons. Então, na quarta-feira vamos falar sobre Sales and Marketing Application e na sexta-feira Service and Support Application. De novo, mil desculpas pelo extrapolação do horário aqui. Agradeço muito a vocês que ficaram aí. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e estamos no LinkedIn. Beleza, pessoal? Um abraço aí a todos. Um abraço, boa semana a todo mundo aí, pessoal. Tchau, tchau.